Olá pessoal, aqui é o Izzy José Leite, este é o meu canal, no Instagram, no YouTube e no Zap Zap. É um canal onde a gente pode conversar sobre assuntos, temas, sempre à luz das constelações familiares, sobre os princípios sistêmicos. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado, têm sugerido temas, têm feito críticas, e toda essa série de coisas que nos ajudam a melhorar cada vez mais o nosso canal. O tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é um tema que é trazido por uma das nossas colaboradoras. É um tema que é muito pulsante e as pessoas sempre perguntam sobre isso de uma maneira ou de outra. Dentro dos princípios sistêmicos e dentro da constelação familiar, a gente sempre costuma falar uma frase curativa, uma frase que realmente soluciona uma problemática do sistema eu abaixo a minha cabeça, ou eu faço uma reverência a tudo aquilo que já aconteceu. Então o tema dessa live, o tema desse bate-papo é: para quem você não tira o chapéu? É muito interessante porque a dúvida surge assim: eu preciso tirar o chapéu? Eu preciso realmente abaixar a cabeça para alguém? Será que abaixando a cabeça eu não estarei me anulando? Eu não estarei me humilhando? Eu não estarei sendo subserviente? É uma pergunta então que volta e meia aparece no contexto das constelações familiares. E eu posso dizer para vocês que não é esse o contexto. Quando dentro da ordem sistêmica, dentro do sistema familiar, a gente olha para aquilo que já aconteceu, a única coisa que nos resta fazer para diante daquilo que aconteceu é acolher aquilo que já aconteceu do jeito que já aconteceu. Então eu costumo falar nos meus workshops, e eu faço, pessoal, workshops, grupos de constelações familiares. Eu faço atendimentos tanto em grupos coletivos quanto de forma individual. Eu faço também atendimento tanto presencial quanto online. Então vocês estão livres, liberados, disponibilizados para me acessar quando vocês quiserem, quando vocês se permitirem e quando se interessarem em olhar mais profundamente para esses temas, para essas situações que estão volta e meia nos impactando, nos paralisando, trazendo alguma dificuldade para os nossos relacionamentos, quer sejam esses relacionamentos afetivos, profissionais, de saúde, na família, na escola, etc. Onde quer que nós estejamos permeando as nossas atividades, a gente pode olhar para essas situações dentro da constelação, dentro da ordem sistêmica. Então, o tema dessa live, desse bate-papo é: para quem você não tira o chapéu? Ou seja, para quem você ainda não consegue fazer essa reverência, para quem você ainda não consegue realmente abaixar a sua cabeça. Tá? E entenda, sempre que eu falo isso, dentro da ordem sistêmica, eu estou me referindo àquilo que já aconteceu. Então, se o leite já derramou, se o leite já se espatifou, se o ovo já quebrou, o que a gente pode fazer? Em relação a isso, nada. A gente não pode modificar aquilo que já aconteceu. Se o leite já derramou, a gente não pode desderramá-lo, Quando muito, a gente pode limpar a sujeira. Quando o ovo já quebrou, a gente não pode devolver o ovo para a casca de ovo, Não tem como. Então, dentro da ordem sistêmica, dentro dos princípios sistêmicos do qual a constelação familiar faz parte, aquilo que já passou não pode ser modificado. Aquilo que já aconteceu não pode ser modificado. Então só nos resta olhar para aquilo que já aconteceu, do jeito como aconteceu, e acolher dentro do coração. E é isso que nós chamamos de tirar o chapéu ou abaixar a cabeça diante daquilo que já aconteceu. E é muito interessante também observar que, por exemplo, quando a gente vem para esse planeta, ou seja, quando a gente nasce nesse corpo, o nosso sistema familiar já está pronto.
Sem o nosso sistema familiar, nós não estaríamos aqui. E o nosso sistema familiar é representado de forma imediata pelo nosso pai e pela nossa mãe. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Até agora, ainda não foi possível a existência de um corpo físico sem que haja participação do homem e da mulher. Os cientistas estão trabalhando bastante nisso e a gente já tem notícias sobre isso. Mas até agora, na prática, a gente precisa mesmo do elemento feminino e do elemento masculino para que esse corpo fisiológico, ele realmente seja feito. Então, tudo aquilo que nos chega, tudo aquilo que nós recebemos, vem desse sistema familiar do qual nós nascemos, no qual nós estamos pertencendo. Então, a gente não pode querer olhar para o sistema familiar e julgar o sistema familiar. Não é interessante eu olhar para o meu pai e dizer: cara, você é louco, você não devia ter feito isso. Ou olhar para sua mãe e julgar: não, aquilo que você está fazendo está errado. Aquilo que você fez foi muito errado. Nós não temos condições de fazer isso. Primeiro, porque nós somos pequenos, nós chegamos por último no sistema familiar. Eles já são os grandes. Eles começaram esse novo sistema do qual nós pertencemos. Antes de nós, vieram os nossos pais. Eles são anteriores a nós. Então, para eles, a gente precisa realmente tirar o chapéu. E é muito importante, talvez você não tenha ainda realizado isso na sua vida. Sem os seus pais, você não estaria aqui. Isso é de suma importância para que você compreenda todo esse mecanismo, que vai te ajudar mesmo a olhar para frente. Porque muitas vezes acontece, e muitas vezes acontece mesmo, chega no nosso consultório, chega para o nosso atendimento essas situações em que a gente olha para o passado, a gente olha para aquilo que já aconteceu e a gente quer mudar a todo custo. E, eventualmente, aconteceram coisas muito trágicas, muito dolorosas, muito sofridas. Eventualmente, aquela mãe não pôde te dar carinho. Eventualmente, aquele pai ele foi realmente ausente. Eventualmente, a situação por qual eles passaram não era uma situação ideal. Talvez aquela situação em que você cresceu não foi uma situação tão salutar como você gostaria. Mas, de forma concreta, de forma efetiva, o que você pode fazer em relação ao que já aconteceu? Nada. Nada do que você fizer vai modificar esse passado. Agora, a gente pode construir o nosso futuro a partir do hoje. Mas a gente só consegue construir um futuro olhando para frente. Na maioria das vezes, a gente está olhando para trás. Inclusive, eu já fiz um vídeo no meu canal, pode procurar lá, tentando ir para frente, mas olhando para trás. Como é que você vai conseguir ir para frente se você está olhando para trás? Você até consegue dar alguns passos, mas fatalmente você vai encontrar obstáculos. Então, para que a gente caminhe com sucesso, para que a gente caminhe com prosperidade, para que a gente caminhe com abundância e com felicidade, é preciso deixar o passado no passado. Dar lugar no nosso coração a tudo aquilo que já aconteceu. E aí algum de vocês pode dizer: mas meu pai me abandonou, meu pai abandonou minha mãe, minha mãe me abandonou. Mas veja bem, isso já aconteceu. E você está aqui, você está podendo me ouvir, você está podendo me ver, você está podendo pensar sobre isso. Isso significa que, de algum jeito, a vida conseguiu que você chegasse aqui graças a tudo que eles fizeram. Então, uma coisa assim que a gente pode fazer é agradecer a tudo que aconteceu do jeito que aconteceu. E é muito interessante perceber, pessoal, que as coisas acontecem. Não por castigo, não por maldição, não por, desgraça, não por karma, não é por isso. As coisas acontecem porque fazem parte dos acontecimentos.
existem frustrações, existem situações que nos causam dor e elas fazem parte da nossa caminhada. Elas são importantes. As cicatrizes são importantes para que a nossa constituição psicológica se fortaleça, né? Aquela pessoa que nada acontece, aquela pessoa que ela não conhece frustrações, quando ela cresce, ela vai ficar uma pessoa, né, chato de galocha, para não dizer uma pessoa totalmente insociável. Insaciável e insociável. Porque uma pessoa que não conhece as frustrações, qualquer coisa que a aborreça é suficiente para que ela entre numa loucura total. E eu costumo dar o exemplo dos meus workshops, nos meus grupos, nos meus atendimentos, que todo mundo conhece criança birrenta. Todo mundo sabe o espetáculo que uma criança birrenta faz. O que acontece é que às vezes as pessoas não percebem é que uma criança birrenta cresce. Aquela criança que naquele momento se utilizou da birra para conquistar aquilo que ela queria, ela cresce. E aí ela vai se tornar um adulto insuportável, um adulto que não aguenta frustrações. E para qualquer coisa que desagrade, ele automaticamente vai derrubar o mundo. E vocês estão vendo aí nas páginas de jornais, todos os dias, acontecimentos desse tipo. Namorado matou a namorada porque não conseguiu terminar a relação. Marido mata a mulher porque não conseguiu aceitar a separação, né? Filho mata o pai por conta disso. Então, essas pessoas para as quais não foram oportunizadas as frustrações, elas acabam não tendo condições de lidar com isso mais tarde. Então, muito importante que a gente olhe para tudo que já aconteceu, do jeito como aconteceu, e dê um ok para tudo que aconteceu. Mesmo que aquilo que tenha acontecido tenha sido uma tragédia, tenha sido um horror, já aconteceu. E a gente só vai conseguir realmente olhar para frente quando a gente deixa o passado no passado. Eventualmente, pessoal, sofreu, houve muita dor, houve muito sofrimento e a gente não consegue se desconectar dessa dor. É muito comum isso. Mas o esforço é justamente de deixar aquilo no passado. Já aconteceu. E agora olhar para novas possibilidades. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é simples. Eu estou dizendo que é possível e que talvez seja o único meio da gente conseguir ir para frente. Olhar para o passado com profundo respeito. O que seria de nós se Pedro Álvares Cabral não tivesse ousado a tentar descobrir os novos caminhos? O que seria de nós se de repente o seu pai não tivesse arriscado de encontrar a sua mãe? O que seria de você, né? O que seria da sua vida sem o seu pai e sem a sua mãe? Ela não existiria. Então, a gente honra tudo que aconteceu. Nós não temos condições de olhar para o passado e querer julgar o passado com os nossos olhos, com os olhos do hoje. Hoje, nós temos muitas facilidades. Hoje nós temos luz elétrica, hoje nós temos água encanada, hoje nós temos cartão de crédito, hoje nós temos celular, hoje nós temos muitas facilidades. Nós temos acesso a informações da onde a gente quiser. Coisa que talvez há pouquíssimos anos atrás a gente não tinha. Você já se perguntou como é que era a vida dos seus pais quando você chegou? Quais que eram as dificuldades que eles tinham? Até pouco tempo atrás, para você se corresponder com uma pessoa, você teria que esperar o correio chegar. E isso dificilmente demora menos do que 3 dias. Olha o quanto nós estamos hoje beneficiados por facilidades.
Então nós não temos condições de olhar para aquilo que já aconteceu e querer julgar. Mas a gente faz isso. A gente quer olhar para o passado com os nossos olhos. Então você olha para aquilo e fala, Deus me livre, isso não tem cabimento. Não, que coisa horrorosa, onde já se viu fazer isso? Mas aquela situação é uma situação do passado, naquelas condições. Provavelmente, e muito provavelmente, se você tivesse naquela situação, você nem teria conseguido fazer o que foi feito. Então, para tudo isso que já aconteceu, uma boa saída é, literalmente, fazer uma reverência, abaixar a cabeça e dar um grande sim. E é importante dizer, pessoal, que as pessoas confundem um pouquinho, que quando você dá um grande sim a tudo que já passou, não significa que você concorda, não significa que você vai fazer a mesma coisa. Significa só que você respeita aquilo que foi feito. E agora, nessa nova realidade em que você está inserido, você pode fazer diferente. Porque, por ironia das coisas, e a gente talvez não perceba isso, quando você julga algo, quando você critica algo, quando você condena algo, você traz aquela coisa para a sua vida. Então aquilo que você julgou acaba acontecendo na sua vida. Aquilo que você criticou, você acaba repetindo na sua vida. Aquilo que você condenou, você traz para a sua experiência. Tá? Porque você está dizendo para a vida, eu sou melhor do que aquilo. Eu consigo sair melhor daquela situação. Então a vida, que é muito mais inteligente do que a gente, vem e proporciona essa experiência. Né? Então eu olho para o meu pai e falo, meu pai devia ter feito isso, meu pai não devia ter feito isso, meu pai é burro, meu pai não sei o quê. Aí o que a vida faz? A vida, como é mais inteligente, ela pega e traz aquela experiência para você. E quando você se vê, está repetindo as mesmas coisas que já foram feitas. Então o julgamento, a crítica, a condenação, traz para a nossa vida essas experiências para as quais a gente está olhando com julgamento. Então é muito interessante, já é muito sábio, já foi dito há muito tempo, não julgueis para não ser julgados. Não é que as pessoas vão te julgar, não, né? A coisa é um pouquinho mais profunda. Não julgueis, porque aquilo que você julgou, aquilo que você está condenando, você traz para a sua experiência de vida. Olha que coisa maluca, né? Mas é assim que acontece. Então, a melhor saída, a melhor solução, e que os princípios sistêmicos nos trazem, que a constelação familiar nos traz, é: vamos olhar para aquilo que já aconteceu com uma profunda reverência, com um profundo acolhimento no coração. Só e somente a partir disso a gente vai conseguir então virar a chave e olhar para o presente em direção ao futuro. Enquanto a gente estiver brigando com o passado, enquanto nós estivermos olhando para o passado com condenação, a gente não consegue ir para frente. E é por isso que também as coisas boas que aconteceram, elas não nos chegam, porque a gente cria uma barreira. Quando a gente critica, quando a gente julga, quando a gente condena, a gente cria uma barreira. E aquilo que era para vir, e aquilo que era para chegar, não chega. Né? A gente costuma ver isso de maneira assim, muito, muito grande nos atendimentos que a gente faz. Isis, então você está dizendo que a gente precisa baixar a cabeça para todo mundo? Que a gente precisa se anular? Não. É exatamente isso que é o tema desse bate-papo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, em relação àquilo que já aconteceu, em relação àquilo que você não pode mudar, aí sim, você faz uma reverência e você abaixa a cabeça, você tira o chapéu. Mas em relação àquilo que você pode mudar, ou seja, você mesmo,
Né? As coisas que estão acontecendo aqui agora, você vai lá e enfrenta. A situação que você está vivenciando agora, você vai lá, toma as rédeas e decide. Aí sim, o seu hoje você pode mudar. O seu presente você pode mudar para que o futuro seja construído de outra forma. Mas quando você repete na inconsciência, você na verdade está simplesmente fazendo com que as coisas continuem do mesmo jeito. E a constelação é uma tomada de consciência. E como diz um grande amigo meu, o seu Paulo das Ervas, lá de Salesópolis, qualquer mudança para uma vida melhor, para uma saúde melhor, exige, prescinde uma mudança no estilo de vida. Tá? Então, se a gente quer fazer diferente, a gente precisa fazer diferente. É muito comum a gente querer que as pessoas mudem, né? Que o companheiro mude, que o vizinho mude, que os pais mudem, né? Porque a gente pode continuar do mesmo jeito. Mas não funciona assim. Se a gente quer uma mudança, a gente precisa fazer a mudança na nossa vida primeiro. Como já dizia aquele ditado, seja a mudança que você quer no mundo. Toda a revolução, toda a mudança começa de dentro para fora. Então seja essa mudança que você quer na sua vida. O passado a gente não muda, não tem como. Você não pode voltar para a barriga da sua mãe. Você não pode deixar de ser filho do seu pai e da sua mãe. Não tem como. Mesmo que você eventualmente queira fazer isso, não tem como. Já se estabeleceu uma conexão, um laço inseparável entre vocês. Até mesmo que você não conheça o seu pai ou sua mãe, existe uma conexão profunda e inquebrantável entre você e eles. Então não tem como mudar isso. O passado não tem como mudar, não tem como ser reescrito. Então o que a gente faz? A melhor saída, a gente acolhe no nosso coração. E aí vira o nosso olhar para o presente e para o futuro. Eu conheço muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas que estão presas numa situação. Às vezes a situação já aconteceu há 30 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, e a pessoa ainda está presa naquela situação. Isso significa que se ela está presa naquela situação, ela não está vivendo o presente. E é muito comum depois a pessoa reclamar: meu pai não me olhou, meu pai não me cuidou, meu pai não tomou conta de mim, meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo. Por quê? Talvez porque seu pai ou sua mãe também estavam presos nessa dor. Eles não conseguiram resolver. E você, quando você olha para essa dor, você também fica preso nela. Por amor, pessoal. Por honra. Você olha para os pais, a gente olha para os nossos pais, a gente percebe a dor desses pais e a gente quer curá-los. E com isso a gente traz a experiência deles para a nossa vida. E inconscientemente a gente repete. Então a melhor maneira da gente poder olhar para o nosso presente e encaminhar para o nosso futuro é fazendo uma reverência, abaixando a cabeça, tirando o chapéu para tudo aquilo que já aconteceu. O Bert Helling, que é o criador desse modelo de constelações que nós praticamos, ele vai dizer assim: dá um grande sim ao passado, do jeito como ele aconteceu. É essa aceitação daquilo que já foi. Como foi, nos permite modificar o nosso presente e construir um novo futuro. Então a pergunta, e uma pergunta muito interessante que a gente costuma fazer é: para quem você não abaixa a sua cabeça? Para quem você não tira o chapéu? Tá? E essa pergunta fica aí para vocês, né, pensarem bastante. Tá?
tá certo? Eu agradeço então nesses momentinhos em que a gente pôde bater esse papo, tá certo? Me disponibilizo para vocês, sempre que vocês quiserem, trazer temas, fazerem perguntas, trazerem causos, depoimentos, fazer crítica, porque não, é muito importante para que a gente possa melhorar cada vez mais esse bate-papo. Tá? Tragam então essas informações para que a gente possa também levar esse questionamento, essas dúvidas para mais pessoas e possibilitando que ela também se esclareça em relação a isso. Né? Eu peço também para que vocês visitem meu canal no YouTube, deem um like, se vocês puderem e quiserem, se inscrevam para receber esses vídeos assim que eles forem lançados e assim também permitir que tanto o YouTube quanto o Instagram olhem para isso com outros olhos, né? E eles possam ser multiplicados. Tá certo? Agradeço a todos aqui, né, que me acompanharam e que vão me acompanhar eventualmente quando esse vídeo for distribuído, for compartilhado com mais pessoas. Tá? Me coloco à disposição de vocês, certo? Estamos aqui e nos vemos outras vezes. Grande abraço a todos e a minha reverência também a todos vocês que fazem parte desse grupo, fazem parte dessa comunidade, fazem parte dessa experiência.